Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Amém? É muito bom estar mais uma vez na casa do Senhor e poder reencontrá-los para juntos louvarmos como temos louvado e bendizemos o nome do Senhor. Bem, na manhã de hoje, pela graça de Deus, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no primeiro livro dos Reis. E eu peço que os irmãos abram, portanto, no livro de 1 Reis, capítulo 10. Nós faremos a leitura de alguns poucos versos, a partir do verso de número 1. Hoje nós veremos como se deu uma das mais notáveis, um dos encontros mais notáveis já registrados nas Escrituras, quando falamos de encontros diplomáticos. O que nós veremos hoje é a visita de uma rainha a um rei. A rainha de Sabá, que deixou a sua terra e foi visitar uma terra distante, onde o rei era o rei Salomão. É sobre isso que fala o nosso texto. E o tema da nossa mensagem hoje é um rei digno de ser conhecido. Façamos então a leitura. 1 Reis, capítulo 10, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ali fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Vamos orar? Senhor, louvado, bendito seja o teu nome. Estamos, ó Deus, mais uma vez em tua casa e viemos aqui porque queremos ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Enquanto cantávamos a ti, o Senhor já falava conosco. Suplicamos a ti que o Senhor continue falando conosco. Fala agora, Deus, por meio da sua palavra. Não seja a voz do pregador, mas a tua voz. Que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos corações sensíveis, para que possamos ver com os nossos olhos a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o texto que lemos, como temos visto ao longo de vários domingos, é uma continuidade nessa série de mensagens. Ao longo de vários domingos, vimos o empenho de Salomão em construir uma casa para Deus, um templo. Vimos que esse templo
Na verdade, esse templo ele era muito belo por fora, muito belo por dentro. E Salomão fez então um grande culto ao qual Deus aceitou e recebeu aquele templo, colocando naquele templo o seu nome. Deus se manifestou ainda mais uma vez a Salomão e disse a ele coisas maravilhosas. Disse que ouviria as orações que seriam feitas ali, que o povo e o reino seria abençoado se o povo fosse obediente. Mas disse também que em caso de desobediência, não seria aquela construção que iria impedi-lo. Ele iria trazer juízo sobre todos, caso o rei e os seus filhos seguissem em desobediência. Semana passada nós vimos então grandes realizações de Salomão. Ele construiu um palácio para ele mesmo, construiu um templo. 20 anos Salomão dedicou. Foram 20 anos de sua vida que ele se dedicou para construir coisas. Nós vimos semana passada grandes negociações sendo realizadas, grandes obras sendo feitas. E o texto que nós lemos hoje, ele se encaixa dentro desse contexto. O versículo 1 diz que uma rainha de um território distante, a rainha de Sabá, ouviu falar da fama de Salomão. Às vezes a gente pensa que Sabá é o nome da rainha, não é. Sabá era uma região onde hoje ficaria o Iêmen. Então, vejam só, ela precisou percorrer uma grande distância para chegar até o reino de Salomão. Estima-se que por volta de 2.500 quilômetros, em um caminho, irmãos, que tinha inclusive um deserto para ser atravessado. A pergunta é, o que fez com que uma rainha deixasse as suas terras, o conforto do seu palácio, e viajasse tão grande distância, em tão grande adversidade, correndo tantos perigos, para se encontrar com o rei Salomão? O que fez com que ela deixasse o seu reino e fosse para um reino tão distante? Eu queria que você percebesse que não era uma viagem simples de ser feita, era uma grande distância a ser percorrida. E também não era uma coisa tão comum assim que um rei, que um monarca deixasse a sua terra e fizesse viagens desse tipo. Geralmente eles enviavam representantes, geralmente enviavam emissários, mas veja que alguma coisa cativou essa rainha de tal forma que ela deixou o seu reino, o seu conforto, o seu palácio, o seu domínio, e viajasse uma distância tão grande para conhecer Salomão. E eu pergunto mais uma vez, o que foi que motivou ela? O versículo 1 nos diz que a rainha de Sabá soube da fama de Salomão. As pessoas estavam falando coisas a respeito de um reino distante, coisas a respeito de um rei sábio que governava com sabedoria, com retidão. Como vimos aqui vários casos, Salomão julgando aquele famoso caso entre as duas prostitutas, decidindo com justiça. Ela também estava ouvindo coisas maravilhosas sobre esse reino distante, um reino que estava em paz, graças à sabedoria do seu rei, paz interna e paz com os reinos vizinhos. Um reino que prosperava, afinal de contas, não seria possível construir tantas coisas em tão grande tempo se não houvesse riqueza naquele país. Então, muitas coisas ela estava ouvindo, muitas notícias a respeito de um rei distante e a respeito de uma terra distante. Tudo isso provocou grande curiosidade nela e fez com que ela decidisse investigar. Investigar para ver, para saber se tudo o que ela estava ouvindo a respeito daquele rei era verdade. Investigar para ver se todos os boatos a respeito da sua riqueza e da sua sabedoria, do seu reino de justiça e retidão, era verdade. Então ela decidiu fazer essa grande viagem. Bem, esse seria o nosso primeiro tópico, então. Investigando o rei. Mas vejam, em segundo lugar,
que ela teve a oportunidade, então, de conhecer esse rei chamado Salomão. E por incrível que pareça, todas as suas expectativas foram atendidas. Veja o versículo 4. Diz o texto assim: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. A rainha estava maravilhada com tudo que estava vendo, irmãos. Ela ouviu falar de um rei sábio, e quando ela chegou naquele lugar, de fato, ela encontrou um rei sábio. Mas não apenas isso, ela teve a oportunidade de ver toda essa sabedoria sendo implantada no reino. Dentro do palácio, ela viu coisas que ela não tinha visto ainda. Os seus oficiais, todos bem vestidos, todos bem tratados, todos com lugar devido para se assentarem junto ao rei. Ela teve a oportunidade de ver Salomão prestando culto a Deus. E tudo isso impressionou ela de tal forma que as impressões dela, as expectativas dela, foram todas supridas. A viagem não foi em vão, pelo contrário, foi além do que ela esperava encontrar. O versículo 9 nos mostra, em terceiro lugar, a rainha finalmente reconhecendo o rei. Veja o que diz o texto. Ela diz: bendito seja o Senhor, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do seu eterno amor, do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Vejam que ela deixa o seu reino para ver se é verdade. Ela chega lá, ela constata que é muito mais do que ela esperava. O rei é realmente um rei sábio, mas o reino também é um reino glorioso, graças à sabedoria desse rei. De forma que ela não apenas investiga, mas agora ela pode reconhecer a grandeza desse rei e a grandeza desse reino. E vejam que ela diz: bendito seja o Senhor, porque o Senhor te colocou no trono, para reinares com justiça e retidão. Todas as expectativas daquela rainha, a rainha de Sabá, foram supridas. Bem, o texto vai continuar mostrando ainda algumas outras coisas. Mas antes de avançar, a gente tem um problema que a gente precisa responder aqui. Como entender as palavras da rainha no versículo 9? Ela diz: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono. Alguns teólogos, irmãos, eles vão dizer que a confissão dela aqui, ela não deve ser entendida como uma confissão legítima. Em que sentido? No sentido de que ela estava reconhecendo Deus, o Deus de Israel, como verdadeiro Deus. E eles dizem que, por exemplo, quando Jesus menciona a rainha de Sabá, ele menciona não a qualidade da sua fé, mas o seu empenho, o seu esforço. Esse é o primeiro argumento utilizado por aqueles que não acreditam que a confissão dela é legítima. Mas há ainda um segundo argumento, um argumento cultural. Naquela época, era normal a crença entre os povos pagãos de que os deuses eram territoriais. Assim, havia um Deus na terra dela e havia um Deus em Israel. De forma que, quando ela chega em Israel e ela vê tudo o que está acontecendo, a única coisa que ela está fazendo aqui é simplesmente reconhecer que Yahvé é Deus em Israel. Mas tão logo ela voltasse para a sua terra, ela voltaria para os seus deuses. Então são basicamente esses dois argumentos, os principais, né? Que Jesus não menciona a qualidade da fé, menciona o seu esforço, e em segundo aspecto, o aspecto cultural. Essa questão dos deuses territoriais. Bem, mas há um outro grupo de teólogos que acredita
que a confissão dela aqui, o reconhecimento dela aqui é legítimo e verdadeiro. E alguns argumentos são apresentados. E desde já eu adianto que meu coração está mais inclinado a essa posição. Qual é o primeiro argumento que eu queria apresentar aos irmãos? Que Deus estava aqui, em primeiro lugar, demonstrando a sua fidelidade. Fidelidade aos seus pactos, fidelidade às suas promessas. Pois lá atrás, ainda na época de Abraão, Deus prometeu que os povos, não apenas Israel, mas homens de todas as línguas, tribos e nações, seriam abençoadas. Então, esse grupo de teólogos acredita que aqui estamos vendo Deus cumprindo a promessa feita lá atrás. Homens e mulheres de terras estranhas estão vindo para Israel, estão louvando o Deus de Israel. O segundo argumento é que Deus estava aqui respondendo às orações de Salomão. Nós vimos isso aqui. No capítulo 8, 2 vezes Salomão faz uma oração intercedendo em favor de povos estrangeiros. Nós vimos isso no versículo 41 do capítulo 8. Olha o que ele diz. Quanto ao estrangeiro... Amém, vou esperar os irmãos abrirem. Versículo 41 do capítulo 8. Vocês estão certos. Verifiquem se o que o pregador fala está na Bíblia. Versículo 41. Diz assim: quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo, versículo 59, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, ao nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus, e não há nenhum outro. Vejam, Salomão está dedicando um templo para o Senhor, uma casa para Deus. Ele intercedeu longamente pelo seu próprio povo, mas ele lembra de orar por aqueles que são de fora, por estrangeiros de terras distantes, que um dia, ele tem certeza, ouvirão falar da grandeza de Deus e virão para ver esse Deus. Não é isso do que trata também o nosso texto? Uma mulher de uma terra estranha, de deuses e cultura pagã, veio para ver se era verdade. E vejam, ela veio para ver o rei, sim, ver o reino, sim, mas vejam o que ela diz. Foi Deus que te colocou ali. Foi Deus que te deu o trono, para que você reine com justiça e retidão em favor do povo, que é o povo de Deus. Então vejam que até mesmo essas palavras, irmãos, mostram para a gente que ela não conhecia assim as coisas de uma maneira tão superficial. Ela está fazendo menção de coisas muito específicas, do reino de Israel e coisas muito específicas sobre Deus. Que Deus é um Deus reto e justo e que gosta de pôr governantes retos e justos na liderança do seu povo. Que Deus é um Deus soberano, que Deus levanta e derruba reis. Ela está reconhecendo que Deus fez isso. Deus te colocou no trono que é dele. É do Senhor. E Salomão tinha a oportunidade de governar para o Senhor em favor do povo. Bem, esses são 2 argumentos. E o terceiro argumento, por incrível que pareça, é também o texto onde Jesus menciona a rainha de Sabá. Eu peço que os irmãos abram
no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 41. Mateus 12, 41. Diz assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul, e aqui é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Sim, verdadeiramente, Jesus está ressaltando aqui, em primeiro lugar, o empenho dela em sair de sua terra distante e aí ouvir a sabedoria de Salomão. Mas vejam que ela não está junto com aqueles que serão condenados. O texto coloca ela ao lado daqueles que julgarão, daqueles que sentenciam, melhor, daqueles que estão do lado dos santos. Ela se levantará no dia do juízo e condenará essa geração. Bem, eu não me lembro de nenhuma passagem onde os ímpios condenam os ímpios, mas lembramos de algumas passagens onde os eleitos se assentarão para julgar os povos. E ao que parece, até mesmo pelo que é mencionado no versículo imediatamente anterior, o contexto mais próximo, fala de Nínive, um povo que se converteu, um povo distante que se converteu e se levantará para julgar. O versículo 42 fala de uma rainha, de um povo distante, creio eu que pela graça de Deus se converteu e se levantará para julgar. Pois há um, veremos isso, maior do que Salomão. Bem, ela ouviu falar de Salomão, ouviu falar do reino, decidiu investigar para ver se era verdade. Foi e viu que era verdade. Reconheceu que era verdade, muito além do que ela poderia imaginar. O que ela faz, então? Veja. Versículo 10. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Vimos uma mulher em busca, uma mulher reconhecendo, e agora vemos uma mulher ofertando. Ela achou que Salomão era digno de receber essas ofertas, esses presentes. Ela levou consigo alguma riqueza e decidiu entregar toda a riqueza que tinha para Salomão, porque entendeu que aquele rei era digno de receber aqueles presentes. 4 toneladas, 200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias, pedras preciosas. Nunca mais alguém fez algo desse tipo. Bem, essa é a oferta dela. Mas o texto é tão precioso que, embora ela tenha ofertado tudo o que ela tinha naquele momento, o texto continua mostrando para a gente que ela não saiu de lá de mãos vazias. Embora ela tenha ofertado tudo o que tenha levado, o versículo seguinte mostra que ela saiu de lá com tudo que ela desejou levar. Veja. Versículo 12. Versículo 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Ela decidiu investigar,
ela percebeu as verdades, ela retornou, ela reconheceu, ela ofertou, mas não voltou de mãos vazias. O rei deu a ela tudo o que ela desejava. Bem, esse é o nosso texto, irmãos. Esse é o nosso texto. Esses versículos, essa é a nossa conclusão. Me ajuda. Esses versículos mostram para a gente, foi isso que nós vimos hoje, uma poderosa rainha estrangeira que deixou o seu país para investigar as glórias de um rei, as glórias de um reino distante, para ver se tudo o que ela ouviu era verdade. Mas tudo o que ela ouviu foi suficiente para despertar a sua curiosidade, curiosidade que foi recompensada ao ver que tudo era verdade. A glória do rei e a sua sabedoria era verdade. A glória do reino também era verdade. Ela, então, ofertou tudo o que tinha, mas não saiu lá de mãos vazias. O rei deu a ela mais do que ela poderia esperar. Bem, o que a gente pode aprender, então, com esse texto? Pensem por um momento comigo. Se essa mulher deixou um reino para trás e viajou tão grande distância para ver um homem como é Salomão, como temos visto e como ainda veremos, um homem que, embora sábio, não foi um rei perfeito, o que nós podemos pensar a respeito do nosso Senhor Jesus? Pois a Bíblia apresenta Jesus como um homem, como um rei, muito, muito maior do que Salomão. Ela ouviu falar de um rei sábio, grande, de um rei que tinha estabelecido a paz para todo o seu povo, de um rei que reinava com justiça e com sabedoria, e por mera curiosidade, ainda duvidando, ainda não crendo, decidiu deixar todo o seu reino para trás, viajar longas distâncias, correr perigos, unicamente para ver se tudo era verdade. Afinal de contas, pode alguém ser sábio assim, reinar com justiça assim? E vejam só, embora Salomão não fosse um rei perfeito, diz o texto que ela chegou lá e se satisfez. Ela viu um rei reinando com justiça e sabedoria, viu riquezas da qual ela ouvia falar. E vejam, Salomão não é tão grande assim. Jesus disse, está aqui alguém que é maior do que Salomão. Então, nessa finalização dessa mensagem, eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus é digno de todo o seu esforço, digno de toda a sua curiosidade. As pessoas estão dizendo coisas sobre Jesus, irmãos. Talvez você ainda não creia. Mas as pessoas estão dizendo coisas sobre Jesus. Há mais de 2000 anos estão dizendo coisas sobre Jesus. E coisas ainda mais excelentes do que falavam sobre Salomão. Dizem que Jesus nasceu de uma virgem. Dizem que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Dizem que Jesus era plenamente homem e também plenamente Deus. Dizem que Jesus, sendo plenamente homem, passou por fome, frio e sede, chorou pela morte de um amigo. Mas vejam que Jesus, sendo plenamente homem e plenamente Deus, diz a Escritura que ele foi capaz de alimentar multidões, que ele curou enfermos, que ele expulsou demônios, que ele acalmou tempestades, que ele ressuscitou mortos. Estou dizendo coisas assim sobre Jesus, e eu não sei se você crê, mas estão dizendo coisas assim sobre ele. Dizem, pleno Deus, pleno homem. Mas vejam só,
que, embora sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Alguns dizem que viram nele a glória do Pai. Estão dizendo, irmãos, que nele habitava toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habitava nele corporalmente. Eu não sei se você crê, mas ouçam o que as pessoas estão dizendo há mais de 2000 anos sobre Jesus. E eu pergunto, então, será que não vale a pena o esforço de investigar? Será que não vale a pena parar um momento, abandonar o seu reino, a sua coroa? E ainda que tenha que percorrer terras distantes e atravessar desertos, se humilhar, será que não vale a pena ir até este rei e investigar se ele é realmente um rei sábio, como dizem que ele é? Vejam as suas palavras, a sua sabedoria, os seus discursos, os seus conselhos. São as palavras de Deus. Vejam a sua sabedoria no Sermão do Monte. Será que não vale a pena parar, investigar e ouvi-lo? As suas palavras chegaram até nós, estão registradas. Venham, ouçam, investiguem. Então verão. Venham e vejam. Estão dizendo coisas maravilhosas a respeito deste rei. Estão dizendo coisas maravilhosas sobre ele. Não apenas sobre o seu poder, não apenas sobre o seu caráter santo. Pois vejam, embora seja homem como nós, estão dizendo, nele não tinha pecado. E dizem mais. Estão dizendo que, embora sendo pleno Deus, ele veio a este mundo para salvar pecadores. Estão dizendo que, embora ele seja um Deus tão grande, ele se fez carne e habitou entre nós para morrer no lugar de pecadores. E eu falo de você. Falo também de mim. Falo de todos nós, que nascemos em pecado, andamos em pecado, mas ele veio para nos resgatar, veio para nos redimir, para que possamos viver no seu reino, um reino verdadeiramente de justiça, de sabedoria. Eu pergunto mais uma vez, será que não vale a pena investigar? Investigue. Se a sua fé é pouca ou não tem nenhuma, venha com toda a curiosidade que você tem. A rainha disse, eu não acreditava. Pode ser que você não acredite. Mas venha, se empenhe, busque ouvir as palavras dele. Se coloque diante dele, ouça atentamente cada uma de suas palavras. Então pode ser que você diga como ela no final, bendito seja o Senhor. Porque este rei é um rei sábio, reina com justiça. Se coloque no caminho da palavra de Deus. Esse é o remédio para a sua incredulidade. Ouça as suas palavras sábias, até começar a ouvir de verdade. Mas talvez você se pergunte e pense, será que ele me receberá? Será que eu, pobre homem, gentio, pecador, miserável, será que um rei me receberia em sua presença? Me ouviria com as minhas perguntas pretensiosas e tolas? Com as minhas dúvidas? Será que ele me ouviria? Será que ele me receberia? Não sou do seu povo. Não pertenço ao seu povo. Será que este rei me ouviria? Me receberia em seus aposentos?
Bem, se Salomão fez isso por uma rainha distante, eu digo para você, muito mais faz o nosso Deus. A Bíblia diz que Deus está interessado em homens e mulheres de todos os povos, línguas, tribos e nações. Venham todos. Venham todos. Se você tem dúvidas sobre o que eu estou dizendo, sobre a disposição de Deus, não tenha mais. Não tenha mais dúvida. Pois a Bíblia não diz que homens o procurarão e que ele os rejeitará. Não diz isso. A Bíblia diz, procurem até encontrar. Batam, e batam com insistência, e a porta se abrirá. Procurem, procurem, procurem diligentemente. E então vocês encontrarão. Venham e vejam a grandeza desse rei. Eu queria ler com vocês um convite, que não é este pregador quem faz, mas é o próprio Deus. Foi Deus que disse assim, ouçam com atenção, venham, venham, todos vocês que estão com sede, venham mais águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma vive. Como temos visto no Evangelho de João, para aqueles que procuram o caminho, a verdade, a vida, Jesus disse, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu termino essa mensagem fazendo esse apelo. Venham e vejam a grandeza desse rei, a grandeza do seu reino. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Empenhem-se, todo o seu esforço valerá a pena. Pois ele vem buscar a sua igreja, para que ela esteja aonde ele está, no seu reino, um reino de glória, um reino eterno. Por favor, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, Pai bondoso e misericordioso, queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Nos colocamos diante dela e o Senhor sempre graciosamente fala aos nossos corações. Senhor, que os nossos corações não se endureçam, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz. Como está escrito, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Assim, ó Deus, hoje ouvimos uma história peculiar de uma estrangeira que decidiu investigar. E investigando conheceu um rei, um homem falho como nós. Mas a tua palavra diz que há um rei maior. O Senhor Jesus, nosso rei, infinito em sabedoria, infinito em poder, infinito em majestade, infinito em santidade. Um rei que reina com justiça e com sabedoria. Um rei que está disposto a receber estrangeiros como nós. Obrigado, Senhor, por tão grande amor.
por tão grande misericórdia e por tão grande graça. Ó Deus, obrigado porque todos aqueles que te procuram verdadeiramente te encontram. Obrigado, ó Deus, porque todos aqueles que batem insistentemente veem a porta se abrir. Obrigado, Deus, porque todos aqueles discípulos que um dia decidiram investigar, quando ainda não eram discípulos, passaram então a segui-lo de perto. Ó Deus, queremos dia após dia te seguir de perto. Queremos dia após dia nos colocarmos diante da sua palavra e vermos quão sábio o Senhor é. E então, Deus, nos submetermos a Ti como nosso Rei. Ó Deus, se há alguém em nosso meio que acha que possui um reinado, que eles percebam como aquela rainha, há um rei maior. E então, Deus, que todos nós possamos nos curvar diante de Ti, abrindo mão das nossas pequenas posses, dos nossos pequenos tesouros, pois o Senhor é muito maior. O Senhor tem tesouros infinitamente maiores, mas o Senhor é o nosso maior tesouro. Que possamos nos deleitar em Ti e dizer, assim como ela, Senhor, como são felizes os Teus servos, como são felizes aqueles que vivem nos Teus palácios, como são felizes aqueles que entraram por essas portas e estão no Seu reino. Ó Deus, que nunca venhamos a nos acostumar com a beleza do Teu palácio, com a beleza do Teu reino, mas em todo momento possamos estar maravilhados e dizer, quão sábio Tu és, quão grande Tu és, quão justo Tu és. Então te adorar em espírito e em verdade, ansiando, ó Deus, pelo aquele dia, aonde o nosso Rei voltará, virá para nos buscar, virá para que estejamos juntos. Ó Deus, como foi dito aqui hoje, não há outro rei que possa se comparar a Ti. Nos curvamos diante de Ti e queremos nos curvar por toda a eternidade, pois não há e nunca haverá um rei como o Senhor, o nosso Deus. Aqui está, ó Deus, o Teu povo, que possamos permanecer firmes, aguardando o dia que breve vem e tão logo chegará. Ó Deus, que a Tua igreja possa permanecer firme e que por meio do bom exemplo da Sua igreja, as pessoas possam ouvir falar de Ti e que elas possam ter a mesma curiosidade e que tão logo elas venham, elas vejam que verdadeiramente o Senhor é Deus e não há outro. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.